oficialmente, ela pediu para ser apresentada assim. Brincando. Audrey Del Campo, ela é pastora da ECO. ECO é uma denominação presbiteriana nos Estados Unidos e ela mora em New Jersey. Serviu por 5 anos como pastor auxiliar na New Providence Presbyterian Church. Atualmente é missionária enviada por essa igreja ECO para o Brasil. Ao longo da sua jornada, teve a oportunidade de visitar diversos países, conhecendo de perto o que Deus tem feito ao redor do mundo. Ela é apaixonada por compartilhar com a igreja a mensagem de que Cristo voltará em breve e de que o Espírito Santo nos capacita a viver por Ele. Por que eu disse que oficialmente era assim? Agora eu vou contar a verdade. Audrey é essa moça sorridente que vocês acabaram de ver, alguém apaixonada por Cristo Jesus, alguém que tem servido ao Senhor em meio a lutas e dificuldades, alguém que eu tenho aprendido a admirar como amiga, como irmã, como pastora, como colega do ministério. E é um privilégio poder estar aqui, né, para ouvi-la mais uma vez. E é alguém que eu tenho visto ao longo desses 2 anos e meio aí de convivência, né, alguém muito apaixonada pelo reino do Senhor Jesus, pelo reino de Deus, e alguém que fala com muita paixão de Cristo Jesus. Então, alguém apaixonada pela comida brasileira. Ela aprendeu a falar português em muitíssimo pouco tempo, embora já falasse inglês e espanhol. Família de origem aqui latina, então em casa falava o espanhol e na escola, com os amigos e tudo mais nos Estados Unidos falando inglês. E aí rapidinho ela aprendeu a falar em português. No começo, quando ela estava aprendendo a falar português, a grande, vamos pensar assim, eu vou ser sincero, a grande perturbação dela comigo é que ela ficava mandando algumas coisas e perguntava se estava certo em português. E muitas vezes eu não tinha tempo, eu só mandava uma figurinha, alguma coisa, ela já entendia e mandava de volta. E assim a gente se comunicou por algum tempo no processo de aprendizado. Eu ajudei a atrapalhar ela a aprender as palavras que normalmente numa escola nunca se aprenderia em português, né? Alguma coisinha eu acho que eu contribuí. Esta é a Audrey, que Deus abençoe a Audrey. Que Deus nos abençoe através da sua vida. Amém. Muito obrigada. Bom dia, igreja. Bom dia, bom dia. Realmente é um privilégio mesmo estar aqui com vocês e um domingo tão especial como o Domingo de Ramos, né? Eu estava aí louvando e pensando, meu Deus do céu, mais de 2000 anos atrás, o Senhor entrou na cidade que Ele sabia que ia morrer. Ele sabia, com seus amigos, com seus discípulos, com todo o povo aí clamando, Hosana, 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 bendito é o que vem o nome do Senhor. E esse povo gritava, Hosana. E 7 dias mais tarde, o mesmo povo gritava o quê? Crucifiquem-lo, crucifiquem-lo. E eu quando leia isso, eu estava com tanta raiva do povo de Israel, né? Falando, meu Deus do céu, como é possível um povo tão indeciso, um povo tão afastado, um povo que não entende nada? E Deus falava, filha, é você. Porque a gente é assim. Então hoje, enquanto a gente espera, enquanto a gente se prepara para o domingo que vem, o domingo de ressurreição, a Páscoa, hoje lembramos a entrada do nosso Rei. Jesus já veio, mas gente, a gente está esperando porque Jesus voltará. E Jesus vem em breve. E temos que estar preparados, temos que estar prontos, com o coração aberto, cuidando da espiritualidade, que é o tema que a gente vai estar falando hoje. Como a gente cuida da espiritualidade, como a gente cuida do nosso coração, para não ser como esse povo que um dia está clamando Hosana e outro dia está clamando crucifique-lo. Como cuidamos o nosso coração para estar caminhando pertinhos de Jesus, para estar olhando para Ele, para viver perto da sua presença. E sempre lembrando o nosso primeiro amor. Sempre lembrando o nosso primeiro amor. Então, vamos orar essa manhã. Obrigada, Jesus, porque Tu és bom. Obrigada, Jesus, porque Tu és fiel. Obrigada, Jesus, porque Tu, um dia, Pai, Você veio na terra. Você morreu.
Você ressuscitou e agora você está sentado no trono. E hoje nós te adoramos, nós te louvamos com todo nosso coração. A gente lembra tudo o que você fez. E do mais profundo do nosso coração a gente clama: Tua és a glória, Teu és o poder, por sempre e para sempre. Canta comigo, igreja. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória. Amém e amém. A Ele é a glória. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2. Também está aí no programa que estava no código. Como que fala? QR Code. Eu falo QR Code nos Estados Unidos. QR Code. Amém. Eu amo aprender o português, eu amo as formas, as dicas, eu amo as palavras que vocês têm. Eu estou aprendendo muito e eu amo o que Deus está fazendo aqui no Brasil. E algo que Deus está falando, não somente nas igrejas dos Estados Unidos, mas eu acho que uma palavra para a igreja global é que é tempo para a gente acordar. É tempo para a gente se despertar e se dar conta que muitas vezes a gente cai na rotina. E é tempo de falar para Deus: Deus, eu quero voltar ao meu primeiro amor. Como cuidamos da espiritualidade? E não perder o fogo. E não perder a maravilha do quem é nosso Jesus. Então, lemos a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 2, versos 1 a 7. O anjo da igreja em Éfeso escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que possam à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobri que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não têm desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você que abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrepende-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também os odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém e amém. Aí fala para o pai: Pai, eu quero voltar ao meu primeiro amor. Eu quero voltar ao meu primeiro amor. Um pouco da história sobre a igreja do Éfeso. É uma carta que Jesus estava revelando a João na ilha de Patmos. Uma revelação para ele, para mandar cartas às igrejas que estavam ativas, que estavam fazendo a obra do Senhor nessa época. Essa era a igreja do Éfeso, uma cidade famosa, uma cidade grande no mundo antigo, considerada como um central religioso, cultural e econômico da região. Tem muito movimento, muitas pessoas vindo de diferentes lugares, né? Tinha muita cultura, muita diversidade. Tinha o templo da deusa grega Diana, que era uma deusa de fertilidade e era adorada com práticas sexuais imorais. Tinha também o templo de Artemis, onde comerciantes, reis, todo mundo
colocavam o dinheiro lá porque pensavam que esse Deus ia multiplicar, ia prover, ia dar mais dinheiro para eles. Então, era um centro cultural, mas tinha muitas ideologias que não tinham nada a ver com o Evangelho, nada a ver com a mensagem que Jesus estava falando nessa época. Mas também, tinha muita cultura assim diversa, mas também Deus estava usando a igreja. Deus estava levantando o povo para ser de impacto, para marcar a diferença. E nessa cidade de Éfeso é onde a gente olha o ministério de Paulo, que estava lá por 3 anos, equipando os pastores, falando com os líderes, treinando discípulos, para marcar a diferença. A gente também lê que Aquila e Priscila, junto com Apolo, estavam lá trabalhando para o Senhor em Éfeso. E também vemos o pastor jovem, Timóteo, que estava debaixo dos cuidados de Paulo também, trabalhando ali em Éfeso. Então, vemos aqui que a igreja de Éfeso, em meio de uma cidade tão influenciada por muita coisa, estava sendo elogiada por o Senhor. Aqui o anjo do Senhor que estava falando para João, fala: oi igreja, parabéns, vocês conhecem a doutrina sã, parabéns, vocês sabem como perseverar, parabéns, estão uma igreja ativa, estão fazendo tudo o que tem que fazer, parabéns, acertaram, estão arrasando. Mas tenho uma coisa contra vocês, que abandonaram o seu primeiro amor. E essa palavra abandonar aqui no grego é a palavra afekis, que significa literalmente caminhar, se afastar, é tomar um passo para se afastar daquela coisa. Então, Jesus está falando para essa igreja: vocês não perderam o amor. Eu perdo as minhas chaves. Vocês perdem coisas? Eu sou uma pessoa eu esqueço tudo. Eu perdo as chaves, eu deixo o celular sem querer, eu perdo as coisas. Quando a gente perde alguma coisa, é sem querer. A gente perde. Mas abandonar é intencional. Quando eu abandono um amigo, eu estou falando: não quero mais com você e vou para cá. Quando alguém abandona um casamento, está falando: não quero mais com você, eu vou para cá. Quando a pessoa fala: não quero mais com esse relacionamento, não, eu vou abandonar, eu vou me afastar. Está entendendo? Abandonar é intencional. E Deus está falando à igreja: parabéns, vocês leem a Bíblia, parabéns, vocês sabem orar, parabéns, vocês sabem louvar, parabéns, mas vocês abandonaram o primeiro amor. Não é por acidente. Vocês escolheram esse amor ágape. Basicamente o Senhor está falando: o seu afeto por mim não é mais o primeiro lugar. Isso implica responsabilidade e não acidente. As pessoas não se afastam do primeiro amor por acidente. Elas escolhem pouco a pouco outras coisas no lugar dele. E diferentes comentaristas também, quando estão estudando essa passagem, falam: não somente foi um afastamento, um abandono do amor por o Senhor, mas também o amor para o próximo. Já não sabem como amar o seu próximo, já não sabem como compartilhar, como viver do lado das pessoas. Então, primeiro foi um abandono do amor de Deus, que consequentemente termina em um abandono do amor do próximo. E Jesus está falando: gente, primeiro é alinhar aqui esse amor, e também alinhar esse amor. E quando a gente olha, é a forma da cruz. Nosso amor vertical com o Pai faz que nosso amor com o nosso próximo sempre esteja ativo, sempre esteja vivo. São as duas coisas que Deus está chamando para a igreja lembrar. Igreja, não se esqueça o amor com o Senhor, aquele que te salvou, aquele que restaurou a sua vida, aquele que deu identidade para o teu coração. Não esqueça, não. E também a gente pode viver aqui somente, né? Eu amo o Pai, obrigada Jesus por tudo. E não nos importamos por as pessoas que estão sofrendo.
Então, nós estamos vivendo o Evangelho de Cristo. Então, o chamado é para as duas coisas. Para amar a Deus, para amar a nosso próximo. Lembram quando perguntaram para Jesus: "Ó Senhor, qual é o maior mandamento?" Ele fala: "O mais importante é este. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças." Mas não acaba aí. O segundo é este: ame a seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Uau! E aí, 1 de João 4 nos fala, por que a gente pode amar? Porque amar pessoas é muito difícil. É fácil amar as pessoas amáveis, pessoas que são lindas, pessoas que a gente já tem relacionamento. Mas tem pessoas que é muito difícil conseguir amar. E Jesus fala: você tem que amar eles também. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar: eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê. Não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Povo de Deus, sem amor, estamos apenas fazendo barulho aqui na terra. Barulho. 1 Coríntios fala assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e sabia todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso me valerá. Amor. Como cuidamos da espiritualidade? Como fazemos que nossos olhos sempre permaneçam fixos em Jesus? Acordando cada manhã e falando para o Pai: Pai, obrigada por esse dia, obrigada por me amar, obrigada pela cruz, obrigada pelo seu sangue. É lembrando tudo o que Ele fez. Porque quando a gente lembra, o coração começa a encher de gratidão. Mas podemos estar fazendo tudo certo. Podemos estar vindo para a igreja, podemos estar fazendo muita atividade para as crianças, podemos estar fazendo muitas coisas. Mas se não tiver amor, amor verdadeiro, amor puro, amor que não tem condição ligada a ela. Se a gente só faz por fazer, é tipo só barulho. E o mundo está cheio de barulho. Tem muito barulho, o mundo não precisa de mais barulho. E não sei como é a situação aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos a igreja está fazendo barulho demais. Estão falando de um evangelho, uma cruz sem morte, uma decisão sem discipulado, uma mensagem que fala: ai, parabéns por estar aqui, muito bem, mas você não tem que mudar não, porque Jesus te ama. Barulho. Tem muitos missionários, tem muitas pessoas fazendo coisas boas para o Senhor, mas é barulho. E não sei você, mas essa palavra tem convencido o meu coração. Porque quando eu adoro, quando eu venho diante da presença de Deus, eu quero que Deus olhar para mim e falar: ai, que delícia, aí está minha filha louvando. E não: está entendendo? Amor genuíno. Que importa se eu falo em línguas, mas estou xingando o meu irmão aí quando tem trânsito.
Que importa se eu conheço toda a doutrina, se eu conheço os versos bíblicos, se eu conheço tudo da Bíblia, mas não sou capaz de olhar uma pessoa na rua e pelo menos dar um sorriso para ele. Que se importa se eu oro, se eu faço jejum, se participo em todas as coisas da igreja, se eu faço tudo. Mas eu perdi, eu abandonei esse afeto primordial por meu Jesus. Quando deixo tudo cair na rotina, sem amor é tudo barulho. Então aí fala no versículo 5, lembre-se de onde caiu, arrepende-se e pratique as obras que praticava no princípio. Então o chamado para nós hoje é para nos lembrar. E hoje, sempre, cada dia é um bom dia para lembrar que Deus é bom. Todo dia é um bom dia para lembrar que Deus tem sido muito fiel com a gente. Cada dia é uma oportunidade nova para pensar em tudo o que Ele fez e falar, hoje eu decido, eu escolho caminhar como filha de Deus, como filho de Deus. Vamos nos lembrar, vamos nos arrepender e falar para Deus, Deus, qualquer coisa que esteja em mim, que não seja de você, tira, porque eu quero ser mais como tu, eu quero parecer mais como Jesus. E voltar a nosso primeiro amor. E aqui no grego, a palavra primeiro não está falando tipo, quando você está falando com alguém e você está gostando dessa pessoa, que entra as borboletas no seu estômago, se você está nervoso, ansioso. É um afeto muito lindo, um sentimento, uma emoção muito, muito linda. Mas aqui não está falando disso. Porque Deus não, Ele ama as emoções. Ele nos criou com emoções para a gente poder experimentar a vida com emoções. Mas a gente não pode depender das emoções. Então, não está falando de entrar na presença de Deus com as borboletas. É lindo quando isso acontece. Mas Ele está falando aqui de posição. Literalmente, o primeiro lugar, o lugar maior, o lugar alto, esse primeiro lugar. Que Ele seja a primeira coisa na nossa vida. Quando você acordar, qual é a primeira coisa que você faz? Eu vou confessar, não me julguem, ok, igreja? Mas muitas vezes a primeira coisa que eu faço é o telefone e olhar o meu Insta. É a primeira coisa. Olhar as notícias, olhar se, agora que estou no Brasil, olhar se a minha mãe me deixou aí uma mensagem pelo WhatsApp. E não estou dando esse primeiro lugar para meu Deus. Então o chamado não é de sentimentos, porque tem muitas vezes que a gente não vai sentir adorar a Deus. Vai ter momentos onde a gente não vai sentir falar, Deus, Tu és bom. Mas é conscientemente colocar a Deus no primeiro lugar. E falar, Deus, hoje eu não sinto muito que Você é bom, mas eu escolho Te seguir. Hoje eu não sinto muito que Você tem sido fiel comigo, mas eu vou lembrar que Você foi fiel no passado, vou acreditar hoje que Você é fiel. E mesmo se não sentir, eu escolho seguir Jesus. Isso é colocar a Deus no primeiro lugar. Isso é o que Deus está falando quando Ele fala, volte a seu primeiro amor. Como a gente cuida da espiritualidade é cuidar de não cair na rotina. E como fazemos isso? Orar mais? Pode ser. Ler a Bíblia? Pode ser. Ir à igreja? Pode ser. Mas nada disso importa se não tem amor. Então não vamos simplesmente fazer por fazer. Mas vamos fazer porque estamos apaixonados por Jesus. Porque queremos parecer mais com Ele. Esse primeiro amor não se trata de novidade. Se trata de profundidade. Mergulhar nas águas com Jesus. Falar, Senhor, eu quero ser transformada por Ti. Transformação. Antes de ser pastora a tempo integral, eu era a professora das criancinhas do primeiro ano. Eu amo crianças porque elas falam umas coisas tão malucas e eu falo, meu Deus do céu, isso é incrível. É incrível. A gente estava
voltando nas aulas depois da pandemia. Então, as criancinhas de 6 anos, a gente estava ensinando para eles as matemáticas. 1 mais 1, 2 mais 2, 3 mais 3, 4 mais, etc. Né? Eles estavam horríveis. Não sabiam contar, não sabiam fazer nada. Então, a gente estava tentando de ensinar. Eles estavam chateados porque não estavam acertando nada. E eu estava ficando frustrada. Então, eu falei para eles, vamos fazer um jogo, tá bom? Vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos ser times, vocês vão competir, vai ser legal, a gente vai aprender e tudo, vocês muito empolgados. Mas não deu certo, como eles não sabiam contar. O jogo acabou em 5 segundos. Aí, eles ficaram mais chateados, eu fiquei mais frustrada. Mas chegou um momento onde eu falei, tá bom, crianças do céu. Vamos ter misericórdia. E vamos começar o jogo de novo. O menino parou e falou, oi, Miss Del Campo, o que é misericórdia? Eu falei, você acha que você merece estar no jogo de novo? Não. Por que não merece? Porque não acertei nenhuma resposta. Tá bom. Você não acertou, então você não merece entrar no jogo de novo. Mas misericórdia significa que mesmo que você não merece, eu vou deixar você entrar de novo. Isso é misericórdia. Esse menino abriu os olhos. Ele tinha uma caneta na mão. Ele jogou essa caneta e gritou, eu amo misericórdia. E, gente, igreja, assim é que a gente tem que entrar pelas portas do Senhor. Reconhecendo o que foi que Ele fez na cruz do Calvário. Muitas vezes a gente cai na rotina porque a vida é muito sofrida. Eu sei. A minha irmã mais nova, ela tem 22 anos, mas ela não vê, ela não fala, usa fralda, tem deficiência cerebral. A gente tem que adivinhar, a gente fala dela, nossa bebê é gigante. A gente tem orado com a igreja global pelo milagre dela e Deus não tem curado ela. Mas Deus é bom. A vida é sofrida. Eu casei e meu marido saiu embora, abandonou. E muitas pessoas falaram para mim, você não vai poder cantar, você não vai poder ministrar, você não vai ser pastora, ninguém vai querer você. Ninguém. Eu caí numa depressão, onde eu pensava literalmente que eu não era nenhuma pessoa digna de ser amada. E aí Deus me encontrou no chão, quando eu gritava para Ele, Deus, quem eu sou para você? E Ele falou para mim, você é filha. Então a vida é sofrida? Mas Deus é bom. Podemos entrar pelas portas de Deus com gratidão. Podemos olhar para Ele e falar, Tu és bom. Podemos olhar para o céu e falar, eu amo misericórdia. Porque a misericórdia dEle não tem nada a ver com o que está acontecendo no mundo. Tem tudo a ver com o que Ele já fez na cruz do Calvário. Tem tudo a ver com o fato que Ele entrou como rei. Foi crucificado como criminoso, mas jamais deixou de ser rei. E ressuscitou para mostrar a sua autoridade, sua vitória sobre toda coisa. E agora a gente espera. Assim como o povo de Israel levantava os ramos, tiravam os seus mantos para o Senhor, esperando e dando essa entrada para o rei, a gente está fazendo a mesma coisa hoje, porque o rei vai voltar. E vai voltar para uma igreja que coloque a Ele no primeiro lugar. Vai voltar para a igreja que olhe para os seus olhos e fale, Pai, eu amo misericórdia. Que olhe para Ele, sem importar sua idade. E falar, obrigada, Jesus. E entrando nessa atmosfera de gratidão, de lembrança, de nos arrepender, de voltar. Essa palavra voltar significa literalmente uma mudança de direção. Eu estou caminhando uma direção e eu vou me arrepender, eu vou voltar, eu vou virar
literalmente, e vou caminhar na outra direção. Então é todo dia falar, porque tem muitas vozes que vão falar a sua vida, vozes de ansiedade, vozes de medo, vozes de aflição que vão tentar te falar, oi, vem para cá, siga-me. Mas é uma escolha, todo dia de falar, eu escolho caminhar na direção de Jesus. Assim eu cuido a minha espiritualidade, assim é que eu mantenho fogo encendido para o Senhor. Essas são essas pequenas escolhas durante o dia. Falar, eu posso escolher raiva, eu posso escolher amargura, tem todo o direito de fazer, mas eu vou escolher Jesus. Eu vou escolher. Então, qual vai ser a sua escolha? Enquanto a gente espera o Rei, enquanto a gente lembra que Ele ressuscitou, quais são as coisas que vamos apresentar diante do Senhor para falar para Ele, Pai, eu sei que essa parte do meu coração eu tenho descuidado. Eu quero me arrepender, eu quero voltar para Ti. Quais são as coisas que eu preciso rasgar para criar espaço para Ele? A palavra fala, pratiquem as coisas que praticavam antes. Quais são as coisas que pela correria da vida você deixou de fazer? Passar tempo com Deus, caminhar com Ele, louvar na casa. Quais são as coisas que você fazia nesse primeiro amor quando Ele estava no primeiro lugar? Vamos fazer de novo. Ou talvez estamos fazendo, mas pastor, eu faço meu devocional todo dia. Mas realmente estamos fazendo, estamos aproveitando cada minuto ou simplesmente estamos fazendo por fazer, porque já é rotina. Vamos voltar a nosso primeiro amor. Então, em nome de Jesus, que o Senhor reacenda os primeiros amores hoje. Que os candelabros não sejam removidos. Que o arrependimento produza restauração às nossas vidas. Que a igreja volte a brilhar. Jesus, sou Jesus, sempre Jesus. Então vamos com ousadia. Vamos com ternura, amando o nosso próximo. E vamos com fogo, igreja. Sem barulho, mas com fogo, com luz. Em nome de Jesus.